Fala pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Daniel, esse é o canal A Luz. No vídeo de hoje nós vamos trocar uma ideia sobre ferramentas de teste de API e entrando elas em contraste com ferramentas de mock APIs que estão entrando aí muito forte no mercado, algumas delas como a mock API e o Mocum. Eu tive uma melhor experiência com o Mocum e eu vou comparar elas com as ferramentas mais tradicionais e mais consolidadas. Nosso velho amigo Postman, as mais conhecidas e utilizadas. Esse ponto é justamente um dos seus pontos fortes, porque é de fácil implementação no time. Muitos já estão usando, tem uma facilidade no gerenciamento das variáveis de ambiente. Então, amigo Insomnia também tem tomado o coração dos devs aí pelo mercado, principalmente pelo uma UX bem interessante, né? Uma facilidade de uso bem bacana, a questão ali dos seus servidores um pouco mais rápido também, um retorno bem interessante. E o Mocum vou deixar registrado aqui, assim como na descrição do vídeo. As dois primeiros são bem similares, principalmente no que diz respeito aí à sua função principal, que é testar APIs rodando, sejam elas aí localmente ou no ambiente de homologação, e elas têm algumas vantagens e desvantagens, né? Por exemplo, o Postman aí facilita pela sua ampla inserção no mercado, o que já é vinculado aí às grandes empresas, então já tem uma troca de informação, você consegue ter collections, você consegue setar ali suas variáveis de ambiente, e é bem interessante aí quando a gente vai testar um projeto já funcionando, né? O Insomnia também tem algumas dessas facilidades, não é tão usado assim, mas eles têm ali uma experiência do usuário que eu considero um pouco superior ao Postman, embora na questão aí de variáveis de ambiente, de setup de environments, talvez não tão legal. E em contraponto nós temos aí o Mocum, né, que ele consegue ter, é possível testar algumas ferramentas ali, mas principalmente criar mocks, né, ou seja, criar APIs que simulem uma API que realmente vai rodar, né, ou seja, criar simulações, a gente vai ver isso em breve ali no PC, criar simulações dos seus endpoints, dos seus projetos, sem que você precise estar rodando efetivamente. Isso é muito interessante porque outras equipes podem, e também outros devs novos no projeto, podem já verificar e simular ali chamadas, verificar os seus requests, seus bodies e assim por diante, né? Além disso, ela tem uma integração muito boa já com o Docker, já tem formalizado, então você consegue já subir tudo e você consegue deixar o seu servidor rodando. Tanto ela quanto o Mock API servem no mesmo propósito. A primeira eu considero um pouco superior, justamente por ter uma UX bem superior, tem uma aplicação nativa aí, tanto para Mac, para Linux, para Windows. Você consegue gerar um JSON com todas as suas requisições, todos os seus endpoints e os seus parâmetros. Então, bora partir para dentro do PC para a gente ver isso na prática. Vou trabalhar com um projetinho bem simples, ali que eu peguei até mesmo ali do GitHub, não é de autoria própria, mas para você verem como é fácil já começar isso de um projeto de um terceiro. E vamos ver como é que a gente verifica as chamadas, as duas ferramentas de API, e vamos ver como é que a gente pode fazer aí mocar essas APIs e trazer como que isso facilita no dia a dia de um grande projeto, beleza? Então chega aí, vamos nessa junto. Ok, já estamos aqui dentro da telinha e aqui nós podemos ver a aplicação a qual eu mencionei e ela já está rodando. Então a gente já tem ela aqui rodando com o Node para a gente conseguir, se quiser fazer alguma alteração. E agora nós vamos dar uma olhadinha nas ferramentas. Você, se precisar baixar, eu já tenho todas elas baixadas, Postman, inclusive aqui eu já registrei algumas rotas, tá? Uma delas, essa daqui de dependencies, que está no formato de retorno HTML. Aqui é nosso Insomnia, eu vou colocar a request,
E aqui a gente tem o nosso Mocon. Vamos começar pelo Postman. Vamos começar aqui pela parte de Environments. Então, tem um Environment aqui que eu determinei como local. E aqui eu consigo setar uma variável, porque são variáveis que eu vou estar sempre reutilizando. No caso aqui, é meu localhost 3000. Então, quando eu fizer a chamada dessa forma aqui, ele já vai pegar ele ali do meu environment, tá bom? Então, aqui eu tenho a operação, né? Get, post, put, patch, delete, enfim, bastante coisa. E aqui eu vou ter os meus parâmetros. Esse endpoint não tem nenhum parâmetro, tá? Mas aqui eu posso ter o body, né? Se a gente está trabalhando com JavaScript, grande parte do tempo a gente vai usar JSON. Aqui os headers, né? Então a gente vem fácil uso. A partir do momento que eu dou o get aqui, ele envia meu request e que ele vai responder com tudo que tem e que não tem na minha API. Mas aí que tá, se eu sou um cara novo, eu só tenho esse endpoint e eu não tenho, e ele faz questão de um body ou de um header. Não, digamos que a gente tem aqui um token, que o valor dele aqui é de 1 a 5. Beleza? Se a gente enviar esse cara aqui, vai continuar aceitando, certo? Porque a gente não setou no nosso código. Aqui a gente está falando dessa rota aqui, minimum secure. Então, digamos que a gente queira passar um plugin como header aqui. Tá? E aqui a gente tem, por exemplo, a gente seta aqui uma const token, headers token, certo? E a gente diz que se esse token não existir, eu vou jogar um erro, certo? Na verdade, a gente não precisa nem disso aqui. Agora, o que vai acontecer? Se eu enviar ele vai dar certo. Mas e se eu não enviar esse carinha? Vamos ver o que acontece? Como esperado, ele deu o nosso erro aqui, que no caso aqui era esse erro padrão que já tinha sido setado. Ou seja, quando eu me pego com uma API que eu não tenho conhecimento dela, eu estou só testando ela, ou né, não é algo tão simples que esteja claro que esse cara é um header, ou eu não sei qual que deve ser o valor dele, talvez esse cara aqui seja um request para uma outra API que faz esse token, então eu não sei quem que vem aqui, certo? Aqui é muito bom, o Postman funciona muito bem quando a gente sabe todos os parâmetros, certo? Mesma coisa com o nosso Insomnia. Vamos dar uma olhadinha no Insomnia agora, tá? Aqui a gente pode colocar um environment, né? Que é um base environment. Só que olha só, como não é tão funcional, aqui a gente tem que fazer um JSON no nosso environment, certo? Aqui o Postman ganha um pouquinho do Insomnia, tá? Nós vamos aqui colocar, né, nosso localhost 3000, certo? Se eu enviar o send, o que vai acontecer? Vai ter um erro, né? Porque não tem HTTPS setado. Tá? Agora, se eu enviar aqui, ele vai dar um OK. Olha só, ele me respondeu. Beleza. Agora é o seguinte, né? Porque essa é a página principal. E se eu colocar agora nesse endpoint aqui que eu setei o header, você vê que a carinha dele é bem legal, ele tem um preview aqui que você vê exatamente como está na internet, você vê com toda a parte do front, né? Se a gente colocar aqui, e a gente vê exatamente igual como está no Insomnia. Então, essa aqui é bem legal, a gente vê os headers aqui de response, cookies, a gente vê o tempo. Então, assim, o Insomnia, ele tem uma usabilidade, um UX aqui que eu gosto até mais do que o Pulse. Agora, digamos que a gente ter aquele endpoint lá, né? O minimum secure. Né? Se eu enviar ele sem meu header, ele vai dar o erro aqui, é que ele está retornando 200 para qualquer um. Outra coisa legal, muito legal, colocar ele para rodar requests não em um intervalo. Né? Então, por exemplo, aqui, se eu der o start de 3 em 3 segundos, ele vai rodar aqui a minha requisição. Então, isso é legal se eu estou fazendo alterações no meu código
e quero verificar elas imediatamente. Bem, aqui tem também ferramentas similares às que tem no Postman, né? As diversas operações, aqui query, que seriam os params no Postman. A gente tem documentações, né? Adicionar uma descrição, aqui tem um header também, a gente já mostrou. Grande coisa legal do Insomnia é essa UX. A gente pode setar com o Git também, para gerar essa documentação, que é um ponto também forte do Insomnia, em comparação com o Postman. Essa automatização dos requests, né? Podemos também salvar essas requisições, enfim. E pontos negativos, daí a gente tem a parte da collections, que não é tão fácil, a parte das variáveis de ambiente, que é muito fácil, muito user-friendly. Aqui a gente tem, né, as diferentes APIs, enfim. Aqui a gente tem também mock service, né? A gente pode fazer eles, mas um pouco mais complicado, né, do que lá no Mocum, que a gente vai ver nesse exato instante. Tá? Então, abrindo um parênteses aqui, todas essas ferramentas têm um download bem fácil e gratuito online para todos os principais sistemas operacionais, né? Postman, Mocum e Insomnia. Tá? Então, assim, aqui a gente vai, então, dar uma olhadinha no Mocum, como é que ele funciona. Então, aqui, por exemplo, a gente tem alguns mocks já demonstrativos do Mocum. Ele está rodando, ó. Como vocês podem ver, esse servidor aqui está rodando. Se eu clicar aqui, ele para de rodar. E se eu rodar e clicar aqui, ele vai abrir para a gente no navegador. Ele já estava aberto, né? Mas enfim. E o que faz aqui esse carinha, por exemplo? Esse carinha aqui, por exemplo, ele vai criar 10 usuários aleatórios, tá? Com essas propriedades aqui, de user ID, first name, last name e os amigos, né? Friends. Aqui a gente simula também headers, por exemplo, a gente pode colocar aqui o token, que a gente está validando, tá? E pode colocar um valor para ele. A gente pode criar também uma rule, né? Essa rule diz que, por exemplo, o body tem que ter a propriedade API key, por exemplo, que tem que ser igual a XYZ, J, por exemplo. Então a gente cria regras aqui antes de setar esses bodies, esses headers, tá? Que é muito bacana. Se a gente fizer isso aqui, ele vai atualizar e vai gerar novos usuários, certo? Do Mocum é que a gente tem a facilidade de gerar, rodando também o meu projeto. Por que não? Node, index.js. Ou seja, a partir do momento que eu rodar no servidor, ele já vai rodar o meu mock servidor, para que eu possa, ao mesmo tempo, gerar os dois pontos. E outro ponto também que eu esqueci de comentar é que não só a gente, às vezes, não sabe qual que é o header que dá errado, mas às vezes também a gente não sabe qual que é a response. Então, aqui a gente consegue, além de setar a response além de setar o request que a gente quer no Mocum, a gente consegue já colocar qual que é a response esperada, né? Que vai ser esse body. Aqui, no caso, ele é aleatório, random. Mas eu posso setar ele de acordo com as regras, justamente para isso que vem as regras, né? Então, aqui, tipo, eu quero que no meu body tenha essa API aqui, por exemplo, né? E voltando aqui, ele já fez o download do nosso Mocum, né? Então eu posso rodar aqui npm run Mocum. Certo, ele pede para eu rodar a flag de port. Rodei a flag com a porta que eu quero agora. Deve funcionar da forma esperada. Ok, e ele está rodando, olha só. Se a gente fizer isso aqui, ele vai atualizar e vai gerar novos usuários. Então é isso, pessoal. Se você chegou até aqui,
Eu vou subir nessa cadeira para você, pedindo só para você se inscrever. Vai, se inscreve aí. Tá o joinha. Então é isso, galera. Obrigado aí por ter assistido até esse momento. Segue junto conosco e deixa a luz entrar. Todos os links estão aqui na descrição e segue acompanhando que vai ter muito desses vídeos. Coloca aqui embaixo o que você gostou e se essa câmera também tá da hora. Um grande abraço.